Nosso programa Clínica da Alma, como prometemos na semana passada, está de volta. Vale lembrar que o De Tudo Um Pouco está em férias. Nessa nova temporada, estamos aí trazendo novidades para você. Enquanto isso, você pode acompanhar com toda a sua família o programa do Tio Uli e os Bonecos. Você percebeu que hoje o Tio Uli e os Bonecos foi ao vivo, diretamente dos nossos estúdios, com muitas crianças, além do Tio Uli e toda a sua equipe, os seus bichos, os seus animais, todos os bonecos participaram. E durante todo esse mês de janeiro nós teremos a programação assim. Inclusive, o seu filho pode participar dessa programação. É só você entrar em contato com a produção do Tio Uli aqui na Rede Super para que seu filho participe da plateia do programa Tio Uli e os Bonecos, que ao longo de janeiro será então ao vivo. Por isso, o De Tudo Um Pouco está de férias, mas o Clínica da Alma estará ao vivo também todos os dias e eu vou estar junto com você, juntamente também com os nossos pastores que de sempre trazem para a gente aqui textos da Palavra de Deus, assuntos, temas que tocam o comportamento humano e também as relações interpessoais. E por falar neles, né, aqui ao meu lado eu tenho o Pastor Guerra, como sempre. Pastor Guerra, bom dia, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Pastor Guerra também, juntamente com o pastor Rogério, mais uma vez. Bom tê-lo conosco, viu? Uma alegria sempre poder estarmos juntos, né? Amém. E hoje nós temos uma convidada especial que vai contar um pouco da história, do testemunho dela, que é a Jacira Torres, que é uma mulher de Deus, é engenheira, não é? Amém. E tem um testemunho impactante. Jacira, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Bom, vale lembrar que você continua tendo a oportunidade de participar conosco. Nós temos vários canais de interatividade. Nós temos o Twitter, @Clínica da Alma. Você mande a sua mensagem em 140 caracteres e a gente registra a sua participação. Tem telefones também. O telefone do CAT 31 3209 3301. Tecla opção 1 e aí responda, né, as perguntas do atendimento eletrônico e a sua participação chega até nós. Tem também o telefone ao vivo, 3253-3320 e você fala diretamente com a nossa produção, além do e-mail que é clinicadaalma@redesuper.com.br. O nosso assunto de hoje tem a ver inclusive com o testemunho também, né, da Jacira. Vamos falar hoje sobre rotina e versus acomodação. Muitas pessoas pensam que a rotina, às vezes, ela é de todo ruim. Nem sempre é de todo ruim, né? Nem sempre, exatamente. Tem algumas coisas boas. Na rotina. Na rotina. Mas tem gente que confunde rotina com acomodação. Isso. Aí é o que nós vamos colocar hoje. Né? Inclusive, a Jacira tem um testemunho que fala disso, né? De uma acomodação que você tinha e, de repente, você saiu dessa acomodação e refez os seus hábitos, criou novas rotinas para mudar de vida. Exatamente. A gente poderia, de repente, falar um pouco sobre rotina? O senhor gosta sempre de trazer aqui a definição. Colocar a definição, né, para as pessoas entenderem o que é rotina, né? Rotina é o hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição monótona das mesmas coisas, apego ao uso geral, sem interesse pelo progresso. Mesmo a pessoa sabendo que rotina, não sendo boa, ela continua, porque ela tem dificuldade de sair. A rotina cria hábito e medo de tentar algo novo. Eu coloquei até duas frases aqui sobre rotina. Uma fala assim: rotina é hábito, tem inacreditável poder para desperdiçar e destruir. Isso é do Henry de Lubac. E outra é: a rotina destrói sonhos, porque a pessoa não tem interesse em mudar, perdendo as oportunidades de crescer. O autor, Ademar Guerra. Muito bom. Bom, Já que tem autor. mas até que ponto que a rotina ela é positiva e deixa de ser positiva, passa a ser negativa? Por exemplo, no seu caso, Jacira, você vivia uma vida que tinha uma certa rotina que te colocou numa acomodação. E aquilo foi prejudicial para você, porque pelo que eu li da sua história, você chegou a pesar muitos quilos, né? E a sua vida foi transformada, tanto que você hoje é até voluntária lá no Clínica da Alma, de tanto que a sua vida foi impactada, né, por essa transformação. Exato. A minha história começa no primeiro problema que eu tive de coluna grave.
problema severo, eu jogava, eu era esportista, adorava vôlei, handball, participava de todos os campeonatos. Entrei para a Copasa e lá tinha uma turma que jogava. Tinha a turma do vôlei, tinha a turma do handball, tinha a turma da natação. Então eu sempre participava dessa turma para poder ir nadar, adorava todas essas coisas. Acabou eu tendo uma lesão na coluna num jogo de vôlei. Eu escorreguei e tive uma lesão. E a partir dessa lesão da minha coluna foi que a minha história começou a mudar. Porque a partir desse problema, eu fiquei muitos anos, sentia muita dor, uma dor insuportável, e o médico disse para mim que eu não podia mais fazer os exercícios, jogar vôlei, handball, que eu fazia muito exercício de impacto e que eu não poderia mais. Aí eu comecei uma batalha, eu já era casada e queria engravidar. Aí eu comecei a tratar para poder engravidar e comecei a ganhar peso. Porque eu era à base de hormônios e fui ganhando. E à medida que o tempo foi passando, aí passei por uma lesão na mão, aí tive que fazer outra cirurgia na mão, que começou outro processo de complemento de lesão neuromuscular. E aí eu cheguei aos 45 anos de idade, já não conseguia mais engravidar e culminou com um tumor de ovário. E esse tumor de ovário, eu fui fazer uma cirurgia, o médico alegando que era câncer, começamos um tratamento de câncer. Aí descobriu que não era câncer, porque o médico, depois de vários exames, o tumor que foi retirado, retirou todo o câncer. Então não passou câncer para o meu corpo. E aí Deus começou a me tratar, porque até então eu fui para 120 quilos. De 80 eu fui para 120. Uau. Por causa desse processo. E você é até alta, né? Você tem uma eu tenho altura... 1,75 de altura. Então eu era... Tanto que na época da cirurgia de coluna, o médico falou comigo assim, ela vai demorar de 60 a 2 meses para conseguir andar. Eu andei com 24 horas. E ele ficou impactado. Como que você conseguiu andar? Ninguém consegue porque você é muito alta. Mas porque eu fazia muito exercício físico. Aí eu falei com ele, não, eu sou pesada, sou grandona, mas eu corro, jogo bola, eu tenho essa habilidade de exercício. Então, por isso é que eu consegui recuperar mais rápido da cirurgia Só que nessa batalha para tentar engravidar e conseguir resolver o problema que eu acabei não resolvendo, porque eu ganhei um tumor, e precisei fazer uma cirurgia de esterectomia. Quando terminou a cirurgia de esterectomia, que passou, aí eu falei assim, não, gente. Aí eu acordei, falei, quanto que eu tô pesando? Aí eu pesando 120 quilos. Aí eu comecei outro processo. O estilo de vida que você levava, então, foi te colocando nesse lugar que você foi acomodando. Fui permitindo, porque eu não me sentia pesada. Eu não me sentia gorda. E, então, para mim, isso não era problema. E você tinha outros problemas para se preocupar também. Exatamente. Né? Eu tinha outras coisas que me ocupavam a mente. Isso era o mínimo. Ser pesado era o mínimo dos meus problemas. Mas vamos dar uma vírgula aqui no seu testemunho, pastor Rogério. O que faz com que as pessoas se prendem em rotina de fato? E a rotina deixa de ser uma coisa relativamente boa para ser uma coisa ruim? Porque rotina boa é aquela que te cria hábitos saudáveis, eu imagino, né? Eu calculo aquela rotina que todo mundo precisa ter rotina, né? Inclusive na fase da formação ali do indivíduo, da criança para a adolescência, porque se não tiver rotina, vira uma bagunça a cabeça da gente. Mas tem uma hora que ela fica ruim. Eu entendo que a rotina, ela se torna indispensável, muitas vezes na nossa vida, e benéfica para justamente criar essas estruturas na nossa vida, gerando muitas vezes a constância, pontualidade em todas as áreas da nossa vida, quer seja no aspecto espiritual, quer seja emocional, no trabalho, nos estudos. A rotina ela é importante, porque ela cria essa estrutura, né, de uma sistematicidade que nos ajuda a estabelecer os nossos projetos do dia, da semana, do mês. Ela é importante. Agora, ela deixa, então, de ser importante, ela deixa de ser benéfica, que eu chamo, então, de uma rotina maléfica, quando ela entra no sistema do mecanicismo, ou seja, principalmente na área emocional e espiritual. Porque o mecânico, ele não abre oportunidade para você, muitas vezes,
você criar, você dar lugar a, muitas vezes, ao aspecto da espontaneidade, né, da liberdade. Então, quando deixa de ser espontâneo, ela acaba se tornando mecânico. Isso, principalmente quando nós falamos aí das relações interpessoais, né, que é o nosso dia a dia com os nossos familiares, com o cônjuge, né, com os nossos irmãos, os nossos irmãos no que diz respeito aos níveis horizontais, irmãos familiares e em Cristo também, né? Então, quando isso sai dessa espontaneidade e aí entra, que a gente chama da caixinha de fósforo, entra dentro da estrutura que só pode ser desta forma, é assim que é o certo, é assim que é o correto, aí começa a levar aquilo que o Guerra mencionou. Começou a falar no início, ou seja, que se torna uma situação muitas vezes mecânica, né, doentia, gera medo para você iniciar alguma coisa, arrojar, não é? E aí que é o problema. É importante a gente falar sobre isso, porque nesse início de ano muita gente trouxe consigo uma bagagem cheia de rotinas que não são positivas, né? Rotinas que não permitem que a pessoa avance dentro de um propósito maior de Deus, porque Deus sempre tem propósitos para nós, sim, propósitos que incluem rotina, mas não essa rotina que o pastor Guerra trouxe aqui no início. Essa rotina maléfica que nos impede de enxergar uma nova oportunidade. Então, você que está em casa, você pode interagir conosco, dê sua opinião sobre rotina versus acomodação. Nós queremos ouvir de você. Você entrou nesse ano com rotinas, hábitos que não são positivos, né? que estão travando você, impedindo você de avançar? Liga para a gente, 3253-3320 é o telefone ao vivo, o nosso CAT 313209-3301, teclando a opção 1. Você então terá a sua participação registrada na medida que responder as perguntas do atendimento eletrônico, e também o nosso Twitter e o nosso e-mail, Twitter @Clínica da Alma, e o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Nosso assunto de hoje então é rotina versus acomodação. Você se sentia, então, acomodada? As pessoas falavam para você, você precisa sair dessa vida, Jacira? Na realidade, começou a ficar difícil de fazer todas as coisas. Começou, principalmente, quando a gente viajava com a clínica, quando eu comecei a frequentar a clínica, a gente viajava muito. E toda viagem era uma tormenta, porque dormia fora da minha cama e eu penava de dor na coluna, de dor nos braços, era uma luta, uma batalha, porque toda viagem eu voltava assim quebrada, parecia que eu tinha apanhado. E aí eu comecei a orar. Essa rotina, a rotina da oração e da leitura da palavra... Essa é boa. Essa é perfeita. Essa é boa, essa tem que Essa ter, é perfeita, porque a partir daí que eu tinha esse hábito de leitura da Bíblia e da palavra, eu comecei a buscar do Senhor uma solução. Até que nós estávamos num evento da clínica e ali eu orando e eu falei, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que parar de sentir tanta dor, porque toda viagem é uma tormenta e é só dor e só dor. Aonde Deus falou comigo assim, filha, precisa de uma atitude da sua parte. Aí, a partir daí, Deus providenciou coisas maravilhosas. Ele levantou um fisioterapeuta, que é o Lucas. Ele é uma excelente pessoa, assim, ele tem formação em cadeias musculares e era o meu problema. Então, eu comecei a frequentar ele, eu fui apresentado por ele, assim, numa crise, eu cheguei no meu trabalho quebrada, sentindo dor, e o meu chefe falou assim, olha, vai no Lucas, vai lá para ver. Começou a mudar a rotina. Vai lá para você conversar com ele. Aí começou a mudar a rotina, eu comecei a fazer fisioterapia com ele. Aí ele começou a manipular, ele tem essa facilidade com as cadeias musculares, ele foi descobrindo os meus problemas musculares. Então ele quebrou as cadeias. Quebrou as cadeias. E começou, tirou da cadeia. Tirou a acomodação. Me tirou dessa condição, porque eu era bloqueada, porque quando eu já saía de viagem, ou com uma situação, eu já ficava assim, será que vai ter uma cama onde eu não vou ficar torta? Será que o travesseiro vai ser legal? Eu já viajava a cabeça naquela preocupação.
Porque se eu dormir num lugar ruim, eu vou chegar em casa toda Você falou um doente. negócio que me chamou a atenção, a cabeça. A cabeça, a mente seria o principal responsável para o estabelecimento de rotinas boas ou não?